Cara, 2020 tá insano. Opa, fala aí, é bem provável que você já tenha ouvido falar sobre o assunto do Xbox Mil Grau, até porque no Twitter o pessoal só fala disso e aqui no YouTube é a mesma coisa. E sim, é necessário saber disso para poder entender sobre o caso do Mark Zero. Depois que a Xbox Mil Grau recebeu um chute na bunda da própria Microsoft, eu pensei, putz, o cara vai ter que apagar tudo do canal, né? Até porque todos os vídeos são relacionados à marca Xbox. E sim, ele realmente deve fazer isso. O canal dele agora não tem mais nenhum vídeo e esse não foi o único motivo para isso. Porém, uma das pessoas que estava comemorando esse acontecimento agora levou um exposed que com certeza é tão ruim, se não pior, do que o caso anterior. Bem, é óbvio que vão ter pessoas boiando no assunto e eu sempre preciso colocar o contexto para as coisas. Esse canal, chamado Xbox Mil Grau, pelo menos esse era o nome antes de tudo acontecer, ele foi alvo de um cancelamento que tomou proporções absurdas. Faz muitos anos que ele tá aqui no YouTube e era comum ele entrar em treta. Por conta disso, muita gente não vai muito com a cara deles. Então, quando rolou essa oportunidade, vários youtubers apareceram comentando na postagem que eles fizeram, que no caso foi essa daqui, de um lado com a legenda "O que os negros estão fazendo hoje", relacionado aos protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos, e do outro, "O que os brancos estão fazendo hoje", que é sobre aquele lançamento que rolou da SpaceX. E quando isso acontece, o alcance fica muito maior, crescendo ao ponto de muita gente começar a procurar outros comentários racistas feitos pelo Mil Grau. E sim, encontraram vários, até porque eles usavam o humor negro pra chamar a atenção. A própria postagem que foi feita tinha legenda de "Vai dar chorona". O objetivo deles era esse mesmo, gerar polêmica. Só que diferente das outras vezes que eles brincaram com esse assunto, que tava tudo de boa, hoje tá rolando um protesto gigantesco contra o racismo. Então o palco pra uma postagem dessa ficou muito maior do que, por exemplo, 100 pessoas que já estão acostumadas a ler esse tipo de coisa. E não foi só pela piada de mau gosto, até porque isso ele já fazia muito tempo e ninguém se importava. Só que dessa vez o racismo se tornou um dos temas mais debatidos nas últimas semanas e o cara vai me manda uma dessa. É pedir pra apanhar? E né, ele realmente pediu. A situação ela cresceu tanto ao ponto da própria Xbox se pronunciar dizendo: "O conteúdo dos carinhas Mil Grau não tem nada a ver com a gente, não reflete nossos valores de empresa e blá blá blá". Enfim, eu acho engraçado que só agora que eles falam isso. Tanto tempo dos caras fazendo piadas pesadas, mas ninguém se importava. Eu até entendo, né? É mais fácil ignorar enquanto não gera polêmica, até porque aquele canal era uma propaganda gratuita pra marca deles. Mas agora que deu ruim, nós já exigimos a remoção imediata da nossa marca em seus canais, por meio de empresas e de redes sociais. Ai, meu Deus do céu, minha voz. Não só isso, mas o próprio YouTube se pronunciou dizendo que todos os vídeos do canal Mil Grau seriam removidos e que será suspenso permanentemente do programa de parceria do YouTube. Ou seja, todos os vídeos vão ser apagados, né? Óbvio, e não vai existir mais monetização pra eles. A situação ela ficou bem feia, mas depois de tudo isso, o ponto é que se o problema já tava ruim, agora ele ficou muito pior. Foi nesse momento que todo o ódio que muita gente guardava sobre o Tiff desse canal, que eu já tô cansado de repetir o nome, enfim, todo esse ódio, agora ele tava justificado. E mano, tem muita coisa de errado que eles fizeram ao longo do tempo e que eu entendo o pessoal não gostar deles. Então a situação deixou de ser relacionada ao post racista e começou a ser simplesmente um desabafo em relação a eles. E nisso diversas pessoas comentaram na postagem, como por exemplo Rolandinho, Selbit, Alan, Gable, Luke Salamander, moleque, muita gente, mas muita gente mesmo. Eu nunca vi tanta pessoa com verificado comentar junto num único post. E entre essas pessoas tinha também o Mark Zero. E no caso dele, como seu Twitter ficou privado, todos os posts desapareceram e vocês vão entender o porquê. Bem, depois de contar toda essa história, agora finalmente as coisas vão começar a fazer sentido. A Xbox Mil Grau, no meio de toda essa situação, começou a correr atrás de tweets antigos da maioria dos youtubers que foram contra ele. Os caras deveriam estar desesperados pra recorrer a algo assim, mas o que aconteceu é que ninguém se importou muito, até porque a reputação dele já estava queimada. Só que entre esses tweets que eles conseguiram achar, tinha de um cara que chamava muita atenção, até porque o assunto que ele estava se referindo é bastante delicado, e quem tinha feito esses tweets era o Mark Zero. O primeiro foi um de 2011, onde ele falava: "Da hora, pedofilia". Tá legal, fora de contexto fica muito estranho. É difícil de acreditar que alguém escreveria algo assim sem ser irônico, só que aí a gente tem uma outra print onde ele diz: "Tem 7 anos, mas idade não é nada, né?" E o Selbit responde: "Já aguenta?" O que dá a entender ainda mais que isso é só uma piada de mau gosto, só que 4 minutinhos depois dessa postagem, o Mark decide complementar: "Por que se ela tivesse 25 e eu 38 eu seria um pegador sortudo, e só porque ela tem 7 e eu 20 é uma coisa ruim?" Então, pessoal, é uma coisa ruim? É difícil de acreditar, mas ele realmente
está tentando justificar a diferença de idade. Com isso, eu já acho que deixou de ser uma piadinha. Mas é claro, né, são postagens muito antigas, então pra resolver isso, acharam mais uma, essa de 2017, ou seja, 4 anos de diferença entre uma print e outra, e com todo esse tempo não é possível, né, o cara tem que ter mudado os conceitos, até porque esse assunto ele não tem justificativa, não existe certo ou errado, é pedofilia ponto final. Enfim, a print é essa do senhor incrível segurando o próprio filho, ou seja, uma print normal, mas na cabeça de um doente. Isso abre margem para comentários como esse, que eu não vou nem ler porque, né, tá na tela. E logo abaixo um cara pergunta: que isso, Marques? Por que você ficou assim vendo o senhor incrível segurando o neném? E ele vai lá e responde: prefiro não entrar em detalhes. É, né, é uma print de 2017 que complementa muito bem a de 2013 e 2011. E olha, foram muitos anos entre uma postagem e outra, tempo bastante para os pensamentos e valores mudarem, mas né, precisou de um cancelamento para isso acontecer. Então começou uma discussão no Twitter sobre essas prints e uma pessoa perguntou ao BRKCedu por que ele apoiava um ataque de denúncias coordenadas a um canal no YouTube, que no caso ele estava se referindo ao Xbox Mil Grau, mas não se pronuncia em relação aos amigos que fizeram citações referentes à pedofilia, entre outras coisas. Obviamente, né, falando dos tweets desenterrados do pessoal, olha, por mim, o Edu tem o direito de não falar nada, até porque o problema não é dele. Mas ele decidiu responder falando um negócio que eu não entendi. Eu acho até que a resposta ficou invertida, eu não consegui identificar quem é quem nessa postagem, mas ele falou alguma coisa. E bem, com isso ele só criou problema pro lado dele, pois a Xiol respondeu essa postagem dizendo que não é só sobre os tweets, que as pessoas fizeram muito mais do que apenas tweetar a gracinha, e depois eles terminaram com a frase: você é pai, cara, para de ser palhaço. E cara, essa frase... Bem, depois disso o Edu decidiu se afastar, dizendo: até onde eu sei o assunto era os tweets, se houve mais coisa não estou a par, fique à vontade para me manter informado, muito obrigado. Boa, Edu, foge disso, não entra nessa não, cara. Mas foi nesse momento que rolou o Exposed. 2 prints de conversa do Mark Zero foram postadas e parece que aquilo não eram só piadas. Primeiro ele pergunta quantos anos ela tem, ela responde que tem 13, e a gente pode ver que ele já tá mandando os papos dela aí num evento em São Paulo. Depois disso, ele pergunta se ela é safada. Mesmo a garota tendo dito que só tem 13 anos, a gente não pode esquecer que é um cara com mais de 20 e poucos anos mandando um papo desse. Então, né, ela responde meio sem jeito, dá pra ver que não tem como seguir essa conversa, mas ele faz, né, uma outra pergunta muito simpática. Você brinca com você mesma? É só pra entender. Relaxa. É, né? Relaxa. O que você tinha dito antes, Marques? Da hora, pedofilia, né? Eu acho que foi isso mesmo, mas é claro, né? Foi há muito tempo atrás. Coisa assim deve ter dado de validade, não é possível. Enfim. Ele admitiu que quando tinha 20 anos e o canal começou a bombar, ele mandava mensagens pra muitas garotas e não prestava atenção na idade delas. Eu tô vendo, né? Dá pra ver como você não prestava atenção. Um detalhe é que ele mesmo admitiu que fazia isso com várias garotas não era só uma. Chega a ser bizarro pensar em algo assim, mas depois de tudo isso acontecer, ele disse que foi um erro grave, que se arrepende. Mano, depois que todo mundo já viu, depois que todo mundo já te cancelou, eu acho que é fácil se arrepender. E com essa postagem fica claro que as prints eram verdadeiras, até porque se não fossem, não teria motivo nenhum pra ele estar se desculpando. O que eu acho engraçado nisso tudo é que antes dessas coisas aparecerem, ele tava falando lá da Xbox Mil Grau, sendo que agora, né, vendo toda a situação, o cara não tem moral nenhuma pra fazer isso. Os dois estão errados, mas enquanto só um deles é alvo, é muito fácil ficar acusando. Bem, o Selbit ele também tava no meio dessas prints, mas eu acredito que ele não tem nada a ver com tudo isso. O cara só tinha 15 anos quando fez aquele tweet. E é isso, pessoal. Chega a ser irônico tá falando sobre um cara que antes de ontem tava cheio de moral pra cima das pessoas, falando como se fosse o dono da razão. Eu entendo que o que eu tô fazendo agora não é tão diferente disso, mas tem um detalhe que muda tudo. Eu não tenho medo do meu passado, até porque quem seria eu pra falar de alguém tendo feito algo muito pior? Não é mesmo, Mark Zero?